Nas estratégias de comercialização, tão importante quanto os fundamentos de mercado são as análises gráficas, que são os estudos dos comportamentos de preço das cotações das commodities agrícolas que ajudam a nortear as estratégias de comercialização. E dentro das análises gráficas, nós temos dois componentes importantes que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Vem comigo, meu nome é Ismael Menezes e a gente vai falar hoje sobre suporte e resistência. Dois fatores importantes que são abordados dentro da análise gráfica e que faz todo sentido você entender para que possa aprimorar ainda mais as estratégias de comercialização, pessoal. Bom, vamos começar então com suporte, né? O que significa suporte, pessoal? Trago aqui para vocês aqui uma demonstração, né? Ou seja, aqui nós podemos já entender o que são suportes, ou seja, a linha de suporte é caracterizada pela força dos compradores frente aos vendedores. Como nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, fica claro aqui que compradores vão formando aqui fundos gráficos, onde esses fundos são chamados de suporte, né? Então, compradores estão dispostos a comprar por um preço cada vez maior, fazendo aqui, nesse caso específico de linhas ascendentes, uma tendência de alta. Quando nós temos aqui uma linha descendente, os compradores estão dispostos a comprar por um preço cada vez menor, formando assim um suporte de baixa, tá? Bom, o importante dentro de uma linha de suporte é que a linha de suporte ela se confirma quando o gráfico toca 3 ou mais vezes na linha desenhada, na linha formada. Então, nesse caso, nós teríamos aqui um suporte onde nós encontramos esses 3 pontos e esses pontos formam uma reta e essa reta é chamada de suporte, pessoal. Nós temos também a resistência, né? Então, nesse caso aqui, o que seria a resistência? A resistência é caracterizada pela força dos vendedores frente aos compradores, ou seja, os vendedores têm mais força do que os compradores, formando aqui topos cada vez menores nesse caso. Então, a linha descendente, vendedores estão dispostos a vender por um preço cada vez menor, formando aqui uma tendência de baixa. Então, o preço acaba não rompendo esses pontos, então nós temos topos que são formados dentro dos gráficos, né? Então, importante também dentro da resistência é entender que ela se confirma quando o gráfico toca 3 ou mais vezes dentro da linha desenhada, da linha formada. Então, essa é uma característica importante dentro da resistência. E nós temos as linhas de tendência, que são formadas dentro do suporte da resistência. Primeira característica importante dentro dessas linhas de tendência é quanto mais tempo o movimento de mercado respeitar a linha de suporte ou de resistência, mais relevante esse suporte e resistência serão, tá? Então, fica mais relevante dentro da análise aqui da linha que é formada de suporte e resistência. Uma outra característica é que o volume de negociações demonstra a força do suporte ou da resistência. O rompimento do suporte e resistência geralmente é acompanhado por um aumento de volume de negociações. E a terceira característica marcante na linha de tendência é que geralmente um suporte rompido torna-se uma nova resistência. De forma contrária, uma resistência rompida torna-se um suporte. Bom, deixa eu explicar esse caso aqui para vocês para ficar mais exemplificado. Então imagina que nós temos aqui essa caneta representando então um suporte, ou seja, o preço toca nessa linha e sobe. Toca nessa linha e sobe, ou seja, nós temos aqui um movimento de oscilação onde a linha é o suporte dessas cotações. Imagina que sempre que ela toca nessa linha, os agentes de mercado vão entender, quanto mais forte for esse suporte, vão considerar que essa linha é um ponto de compra e seria aqui um ponto-alvo para comprar essa commodity, esse ativo, esperando que esse movimento vai subir. Então, um grande volume de agentes, uma grande quantidade de agentes compram, traçam as suas estratégias de compra dentro das linhas de suporte. Imagina que esse suporte é rompido e nós temos aí uma situação onde o preço vem para baixo. Então, nessa situação, muitos agentes de mercado que entraram comprando na linha de suporte começam a ter prejuízo nas suas posições. Então, começam a amargar aqui uma situação aqui de prejuízo. Quando essa cotação volta aos níveis próximos do que era o suporte, grande parte desses agentes de mercado que estavam comprados nessa posição começam a desarmar sua posição com medo de que essa alta pode não ser sustentada e voltar a cair. Então, por isso que nesse caso, nós temos uma venda muito forte acontecendo nesse nível de preço.
então torna-se uma resistência, que a resistência acaba sendo o topo, né, do gráfico. Então, acaba geralmente um suporte rompido vira uma resistência. De forma contrária, a mesma coisa. Se nós temos aqui uma resistência, onde grande parte dos agentes entram aqui vendendo as suas posições, esperando que o preço caia, no movimento que ele é rompido, o retorno dessa posição pode virar um suporte, porque parte dos agentes que entraram na posição de venda, nessa posição aqui, voltam liquidando suas posições, tornando assim um novo suporte. A resistência rompida vira um suporte. O suporte rompido vira uma resistência. Então, isso é algo que é muito característico dentro do mercado. Tá? Então, é algo que a gente observa, que geralmente o suporte rompido torna-se uma nova resistência e, de forma contrária, a resistência rompida torna-se um suporte. Bom, então, nesse caso, nós temos aqui dentro do suporte e resistência, as linhas de suporte e resistência mais utilizadas são formadas por linhas aleatórias, pontos que marcam fundos e topos seguidos, né? Então, como eu mostrei para vocês, nas retrações de Fibonacci, no caso, na retração de 38,2, 61,8 e na retração de 50%, e nas médias móveis também, nós temos aí uma grande quantidade de agentes que também utilizam as médias móveis como ponto de suporte ou como linha de resistência, tá? Trago aqui para vocês alguns exemplos. Nesse caso aqui, eu trago aqui um exemplo da soja contínua em Chicago. Vemos aqui o gráfico, né, as cotações tocando determinado nível, formando aqui um fundo. Esse nível aqui vai sendo tocado em algumas vezes, 2, 3, 4 vezes, então mostrando a força desse suporte. E esse suporte aqui é respeitado pelas cotações. Tá? Então é um exemplo clássico aqui de linhas, pontos aleatórios que vão formando aqui as linhas de suporte ou de resistência. Trago um exemplo aqui também uma retração, né, em resistência, ou seja, nós temos um movimento aqui do câmbio no Brasil, onde a resistência, ou seja, o topo, respeitou a retração de 50%. Então, foi uma linha bastante utilizada aqui pelos agentes de mercado como um ponto de retração. Tá? Nós temos também as médias móveis. Eu trago um exemplo aqui na cotação de milho do contínuo em Chicago, onde nós vimos acontecer isso aqui em 2017, onde os preços respeitaram a média móvel de 200 dias, média móvel bastante forte, né, dentro das análises de mercado. Então os preços batiam na média móvel de 200 dias, voltavam, batiam na média móvel, até que ela foi rompida. Então isso é algo também que vale a pena a gente entender. Ou pontos aleatórios, ou retrações, ou médias móveis são muito utilizadas pelos agentes de mercado. Tá? Bom, e por que é importante a gente identificar as linhas de suporte e resistência? Na montagem das estratégias de comercialização, né, isso pode ser um ponto importante dentro da formação das estratégias, como potenciais pontos de entrada ou desmonte das posições alvo dentro das estratégias de comercialização, e é fundamental para identificar linhas de tendência para operar de acordo com o movimento. Então, essa é a importância de você identificar linhas de suporte e linha de resistência. Bom, eu trago aqui meu contato para vocês. Siga lá, ismaelmenezes.mdc, a gente transita muita informação bacana no canal, para que você possa estar cada vez mais capacitado para a comercialização de commodities agrícolas. Então trago aqui para vocês dois conceitos importantes: suporte e resistência. Saber identificar eles pode ajudar você nas estratégias de comercialização. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até a próxima.